Oi, gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Sou eu de novo aqui, a Pérola. Vim apresentar mais um episódio, né, do projeto 365 Dias de 8M, um dos últimos episódios, infelizmente, né? E hoje a gente vai estar entrevistando uma pessoa, uma mulher maravilhosa, incrível, que é um símbolo de representatividade pra gente também, que é a Maria Carolina Trevisan. Acho que o sobrenome dela, acho que falei certo. Trevisan, isso. A gente vai entrevistar ela é uma jornalista, né, uma colunista da UOL, né, a gente vai estar conversando um pouco com ela, falando sobre o cotidiano dela. Tudo bom com você? Tudo bom, Pérola? Oi, pessoal aí da Escola República do Panamá, professora Marília. Quero agradecer muito esse convite de estar aqui hoje conversando com a Pérola. É um prazer enorme para mim fazer parte desse projeto e poder contar um pouco para vocês como é que é o meu trabalho e como é que é ser mulher jornalista nesse Brasil de hoje. Obrigada, Pérola. Então, vamos estar iniciando assim. Como foi que você descobriu que queria ser jornalista, guiar por esse caminho do jornalismo, né? Então, Pérola, eu sou jornalista e cubro direitos humanos e política. Isso é importante, porque eu não queria fazer qualquer jornalismo, eu queria fazer um jornalismo voltado aos direitos humanos, né? Mas eu sempre soube que eu queria ser jornalista, apesar de que eu só fui prestar mesmo jornalismo depois de prestar 2 vezes outras coisas que não tem nada a ver comigo, né? Quando a gente é jovem, a gente faz essas bagunças mesmo. Mas, por exemplo, na minha casa, meu pai lia muito jornal e a gente discutia as notícias com ele. Depois ele me levava para a escola e ia ouvindo no rádio jornal. E aí a gente falava das notícias, falava do que estava acontecendo no país e tal. Mas, por outro lado, sempre as questões sociais, as questões raciais, para mim, sempre foram muito importantes, né? Então, eu faço jornalismo para impactar na desigualdade social e racial que tem nesse país, para tentar fazer alguma mudança nesse sentido, né? E aí, quando foi chegar perto do vestibular, eu falei, meu, o que eu sei fazer bem feito mesmo? Que eu sei fazer mesmo bem feito é escrever. Então, eu falei, meu, eu preciso fazer um negócio que tem a ver com escrever. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler notícia, eu gosto de consumir informação de qualidade, de pesquisar, de conversar com as pessoas, de escutar as pessoas, porque o jornalismo tem muito disso, ele serve muito para você compreender o mundo e as situações e os contextos pela escuta e pela observação. É menos de você falar e mais de você ouvir, de escutar. Então, quando eu prestei, eu já entrei logo, eu entrei na PUC, eu fiz PUC aqui em São Paulo, entrei em 9º lugar, e desde do primeiro dia, antes de começar as aulas, eu já estava trabalhando na área. Enfim, aí eu vou contando para você, se você quiser saber mais sobre isso. Você é jornalista há 20 anos, certo? Como foi essa trajetória, a dificuldade que você teve durante essa trajetória de jornalista, mulher? Como foi essa trajetória para você? Então, o começo, assim, foi uma grande batalha, mas eu tenho, assim, uma coisa, eu gosto de trabalhar, né? Então, na minha casa sempre foi uma coisa importante, que cada um trabalhasse, né, e achasse seus caminhos por aí. Então, logo no começo eu já comecei a trabalhar. Eu poderia ter me dedicado um pouco mais à faculdade, acho que teria sido bom, mas nessa hora, eu já queria trabalhar, já queria correr atrás das minhas coisas, da minha vida, né? E aí eu comecei a trabalhar numa revista semanal chamada Isto É, onde eu conheci o pai dos meus filhos, que era meu colega estagiário, e aí eu comecei a trabalhar com essas coisas chamadas comportamento, eu falava muito de juventude, fazer essas matérias, eu gostava muito de fazer isso. Mas eu tinha uma chefe muito legal que me ensinou, ela sentava do meu lado assim e me ensinava como fazer um texto bem feito para uma reportagem. Eu devo muito a ela, a Marta Góes, que foi uma grande professora. Depois que eu saí de lá, que eu fiquei lá 2 anos, depois eu fui para Abril, fui fazer internet na Abril, que era uma novidade, era um site de mulheres. Sempre muito difícil pautar as questões femininas e as redações são ambientes machistas ainda hoje, né? Apesar de ter muita mulher, ainda é um ambiente branco e com homens mais poderosos que as mulheres, como é o Brasil mesmo, né? Que a gente sabe. E então, assim, foi esse começo, eu
fui atrás de tudo. Então, eu trabalhei muito, trabalhei lá na Isto É, depois eu fui trabalhar na Abril, depois eu fui trabalhar na revista Época, que é na Globo. E quando eu me formei, eu falei, não quero mais ser jornalista. Falei, não, é um horror, não quero mais, não sei o que lá. Falei, fui estudar cozinha. Aí eu fui morar com o meu ex-marido na Espanha, estudei cozinha, aprendi a cozinhar, trabalhei num restaurante lá e tal. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu vi que o mercado aqui de trabalhar em restaurante era difícil, né? Precisava pagar minhas contas, e o que eu sabia fazer? Jornalismo e falar espanhol. Duas coisas. E eu gostava muito já das questões de direitos humanos, eu estudava sobre a pobreza, como é que faz para fazer a cobertura de um lugar vulnerável, como é que você fala com as pessoas que estão numa situação vulnerável, ou, sei lá, vítimas de violência, essas coisas, sempre as matérias que eu tinha feito até aí sempre eram isso. Mas eu falei, ainda não quero voltar. Aí eu fui trabalhar para uma fundação que tinha aqui no Brasil, que trabalhava em áreas de extrema pobreza do Brasil, no Nordeste, com jovens. Então era a minha cara. Então eu fui trabalhar no Maranhão, no Ceará, na Bahia, acompanhando esses projetos em lugares realmente pobres, assim, onde não tinha água, não tinha saneamento básico, muito menos acesso à internet, né? Então, ali eu aprendi de verdade, assim, sobre o que é a desigualdade social, o racismo, nesse período, e foram 10 anos. E aí eu comecei a voltar para o jornalismo, pouco a pouco. Eu falei, eu gosto, na verdade eu tenho talento para isso, acho que eu devia me dedicar mais. Comecei a dar aula sobre como fazer cobertura de direitos humanos. Falei, se você fizer uma reportagem bem feita, você consegue um espaço bom de concorrência nos jornais e nas redações, mesmo com os homens e tudo. As redações não têm a cultura de fazer a cobertura de direitos humanos bem feita, que eu comecei a voltar. Aí eu fundei com outros colegas um site que chama Ponte, para cobrir justiça, segurança pública e direitos humanos, e a gente foi muito legal, foi uma experiência que a gente falou, putz, realmente funciona fazer uma boa cobertura, impacta, porque o jornalismo ele serve para isso, né, para fiscalizar o poder, para acompanhar as políticas públicas, como é que elas são implementadas, e para propor para a sociedade, para o governo, o que está faltando. Então, sei lá, você denuncia que em tal lugar está acontecendo uma violação de direitos humanos, o que o poder público está fazendo para proteger essa população, as crianças, por exemplo. A gente estava conversando aqui antes um pouquinho sobre o caso do Henri, né, que é aquele menino que foi morto pelo padrasto, teve uma série de omissões e negligências que aconteceram naquele caso. O jornalismo é muito importante para denunciar aonde está a falha, né? Então não adianta a gente ficar também no sensacionalismo, falando, putz, é um monstro, como é que foi, nessa coisa um pouco sórdida de entender como é que foi a tortura que o Henri sofreu, né? Mas entender também onde faltou apoio na rede de proteção à criança. Então, por exemplo, nesse caso, a gente falava aqui, professora Marília, um pouquinho antes, a escola é um lugar extremamente importante para que crianças e adolescentes que são vítimas de abuso ou de violência doméstica, ou as duas coisas, possam conversar com os professores e essa denúncia ser encaminhada dentro da rede de proteção, sem que essa criança ou adolescente fique mais exposto à violência que pode ser fatal, né? Essa violência silenciosa das casas, né, que acontece no ambiente doméstico. Então, aí a gente começou a fazer essas matérias e aí eu falei, agora eu quero tentar trabalhar num grande veículo para ver se isso funciona mesmo, essa cobertura funciona. E agora já faz 3 anos e meio que eu trabalho para o UOL, que é o segundo maior portal de notícias, né, do Brasil, tem uma visibilidade muito importante, e aí eu tenho uma coluna em que eu trato de política e direitos humanos, semanal, em Universa, que é a editoria de mulheres, e uma vez por semana eu tenho um programa que chama Baixo Clero, que eu sou comentarista junto com 2 colegas, e a gente fala sobre política, entrevista pessoas dessa área da política e tal, e conversa sobre os temas da semana. E aí estamos aí, trabalhando muito, né, porque esse governo deixa a gente ter que trabalhar mais ainda em relação aos direitos humanos. Foi uma trajetória bem, bem longa, né? Você entrou no jornalismo, tentou mudar para outra coisa, mas sempre voltava para o jornalismo e se especializou em direitos humanos.
Em todo esse caminho de jornalismo, de entrevistas, você encontrou algum caso que te marcasse muito, de alguma forma, psicológica, que te marcou de uma maneira e que você levou isso para sempre? Todos, eu acho. Todos eles são, para mim, todas as histórias que foram contadas nesse olhar dos direitos humanos são, para mim, muito marcantes, né? Mas para te falar algum específico, tem duas reportagens que eu fiz que elas ficaram dentro de mim bastante tempo, três, assim, que elas ficam, né? As reportagens, elas não saem, assim, pro texto e vão embora, não. Eu fico com elas, né? Eu cuido delas, assim. Então, por exemplo, quando trata de presídio, né? Porque a sociedade vê o preso como uma pessoa que não tem, a vida dessa pessoa não tem valor. Então é um ambiente de tortura permanente, né? De permanente violação de direitos humanos. Esse é um tema que eu gosto de cuidar dele, porque primeiro que ninguém se interessa, segundo que ele precisa, né, ter um olhar muito cuidadoso. Então, por exemplo, nessa pandemia, que é um desafio para o jornalismo também fazer, eu fiz uma reportagem sobre o coronavírus nos presídios. Como foi? Eu recebi as cartas que os presos estavam enviando para suas esposas, ou para suas mães, ou para os seus filhos, para as famílias, porque estavam proibidas visitas, estão proibidas ainda, né, em alguns lugares, e nessas cartas os presos se despediam, eram cartas de amor e despedida, porque era bem o começo, a gente não sabia como ia avançar o coronavírus, é um ambiente que é impossível de fazer isolamento social, que não tem acesso à saúde, que não tem higiene, né, precisa ter para não se contaminar com coronavírus, que não tem médico, que não tem medicamento, que não tem alimentação saudável, né? Então, eles começaram a se despedir. E aí eu aprendi ao longo, né, da vida, assim, como é que você toca o coração do seu leitor também, porque não adianta eu falar, olha, essa é a realidade dura, crua, e você leia isso aí. A pessoa não vai se interessar. Como é uma realidade muito difícil mesmo, eu tenho que pensar que o leitor vai ter que ter uma empatia com aquele tema, né? Como? Pelo amor. Foi pelo amor que eu escrevi a reportagem. Então ela começa com uma carta de amor e de despedida. Não tem como não tocar o coração das pessoas. Quem tem coração, né? Claro. E até hoje eu converso com essa mulher, que é uma mulher de um preso. Ele ainda não saiu, ele está lá no sistema prisional de São Paulo. Ela faz tempo que não o vê, mas eu sigo conversando com ela, cuidando o máximo que eu posso, e ela segue me dando informação também. Então, essa foi uma matéria muito marcante. Outra muito marcante foi também uma vez que a gente foi fazer uma cobertura de uma reintegração de posse pela ponte, num prédio do centro. Não sei se você lembra dessa história, que teve uma violência policial descabida, não precisava, foi super violento e tal. A gente foi, a gente sabia que ia ter essa reintegração de posse, tinha 200 famílias morando no Hotel Aquários, essas famílias tinham recuperado o hotel, eu fui lá conhecer antes, né? Quando você faz esse tipo de cobertura, como é uma cobertura muito delicada, você precisa criar uma relação de confiança com os personagens, com as pessoas que você vai entrevistar. Elas precisam se sentir seguras para deixar você entrar na casa delas, né? Para mostrar a casa delas e tal. Então, umas semanas antes, eu tinha entrevistado o Emicida, e eu tinha feito uma entrevista com ele sobre racismo. A gente discutiu isso, ele me falou uma coisa muito forte, né, que ele falou, eu falei, quando foi a primeira vez que você sofreu racismo? E ele falou que ele nem sabia que aquilo era racismo, porque ele aprendeu o que era racismo com Racionais, e eu achei isso super interessante e tal. Mas ele disse que quando ele era pequenininho na escola, a professora procurava piolho nas crianças, mas não mexia no cabelo dele, porque era um cabelo de negros. Então, essa foi a primeira vez que ele sofreu racismo. Bom, a partir disso a gente teve uma conversa super boa, ele teve confiança em mim e me contou que estava participando, ajudando esse grupo de moradores que iam ser despejados, né? E aí ele foi lá comigo e me apresentou para a liderança do movimento do Sem Teto do Centro.
MSTC, é isso. E aí a gente combinou como ia fazer essa cobertura, né? A gente sabia que ia ser violento, a polícia já tinha dito que ia ter que desocupar, as pessoas não tinham para onde ir. Quer dizer, a polícia fala, vou desocupar, mas a prefeitura, o Estado não oferecem para onde mandar as pessoas, onde as pessoas vão morar, vai deixar na rua. Né? São prédios sem função social, ou seja, estão lá, ninguém paga imposto, as pessoas podem morar lá e recuperar o prédio, mas foram expulsas, né? E aí, naquele momento, a gente foi em 4 pessoas, eu fiquei pro lado de fora, uma repórter e um fotógrafo ficaram pro lado de dentro, eu fiquei com um fotógrafo do lado de fora. A polícia estava lá na frente, a gente chegou às 5 horas da manhã, eu me apresentei para o policial, falei, eu sou Carolina Trevisan, jornalista da Ponte, eu queria avisar os senhores que tem 2 jornalistas dentro do prédio, né? Porque a presença da imprensa, ela também protege da violência policial, é interessante isso, né? E eu falei para ele por conta disso, e aí ele falou assim para mim, espero que eles estejam de colete à prova de balas. Eu falei, eles não estão de colete à prova de balas, mas eles estão com o celular e a gente está se comunicando o tempo inteiro, tudo que acontecer aqui a gente vai publicar na mesma hora. Aí ele falou, tudo bem, quando chegar o comandante você fala com ele também. Aí chegou o comandante pegou o megafone e falou, às 7 horas da manhã, ou sai, não tinha mais conversa. E aí veio o batalhão de choque, o choque perfila, faz aquele ritual que eles fazem na hora que eles vão avançar, né? Para invadir mesmo. E isso eu falo para os meus alunos de jornalismo, quando você vê o choque perfilar, na hora que eles levantam o escudo, você sai para o outro lado, não vai tirar a melhor foto, não vale a pena, sabe? Porque você pode tomar um tiro no olho, né? Como foi o caso do Sérgio Silva e tal. E nessa hora que eles começam a andar e levantar, o escudo começam a andar, os moradores começam a jogar coco vazio de cima, né? E eles começam a tirar bomba de gás nos moradores. Numa dessas, eu fui me esconder num caminhão que tinha, um caminhão baú. Me escondi com uma fotógrafa lá dentro. E aí caiu uma bomba dentro do caminhão. Estoura a bomba dentro do caminhão, o que o motorista faz? Sai andando. Fomos embora da pauta. Falei, não, deixa a gente aqui, tá. Enfim, naquela época ainda, quando a gente fazia cobertura de manifestação e protesto, ainda não se usava máscara de gás, óculos, tá. Hoje em dia existe um protocolo, os jornalistas usam isso. Naquela época ainda não, era 2013, né, nem faz tanto tempo assim. Mas o fato é que a polícia invadiu, que foi super violento, agrediu as pessoas. Assim, a tristeza das pessoas de perderem a casa é uma coisa... Mas foi pelo menos pelo lado do jornalismo, foi a primeira vez que se mostrou uma reintegração de posse do lado de dentro, para mostrar a violência policial. Então essa foi uma outra reportagem muito marcante, que até hoje eu falo dela nas aulas de jornalismo, porque ela foi muito interessante como ela foi feita. Depois ela repercutiu na televisão, no SBT, de maneira responsável, né? Porque eu falei, não quero que criminalize os moradores, né? Não é essa a ideia, são pessoas, né? Não são bandidos, vagabundos que estão morando aí porque não estão fazendo nada da vida. São pessoas que têm um salário muito pequeno, né? Garis, né? Então, e aí isso foi muito legal. Essas duas, posso falar que me marcaram bastante. Sim, muito interessante. Eu me lembro desse caso, né? Eu era muito pequena ainda, não era um pouco pequena, mas eu lembro sim desse caso que eles passaram também como se tivesse sido um confronto com a polícia, como se os moradores estivessem confrontando a polícia. Não era bem assim. Né? Como se eles tivessem o mesmo poder de fogo, não dá para comparar, né? É tipo como se a polícia tá lá armada, eles também estão, mas não, eles não estavam praticamente sem nada. E a polícia armada indo pra cima deles e falaram como se fosse realmente um confronto. Mas eu entendo esse caso das pessoas estarem se emocionando realmente com o caso de perder uma casa, porque eu moro em invasão. Uhum. Então é bem complicado quando vem uma pessoa e tira de um lugar que não está sendo usado para nada. Exatamente.
se tem um lugar que não está sendo usado, porque pessoas que não têm condição financeira para estar tendo uma casa, alugando, por que essas pessoas não podem estar lá se aquele lugar não está servindo para nada? Exatamente. Então, Por que que o direito à propriedade é mais importante do que o direito à habitação, né? sim, sim. Então eles falam sobre a defesa, direitos humanos, só que eles realmente não defendem os direitos humanos. Eles usam isso geralmente para si, mas não defende quando é para outra pessoa. Exatamente, é isso mesmo. E uma vez, aí teve uma outra vez que eu acompanhei como começa uma ocupação de um espaço sem função social, com esse mesmo movimento, né, Movimento Sem Teto do Centro, com a Carmen Silva, que até foi candidata a vereadora, mãe da Preta Ferreira, uma pessoa, uma liderança negra maravilhosa, assim, que faz as ocupações do centro. E daí eu fui com ela, né? É um ônibus, né? E aí você entra e tal. E eu conto na reportagem, na hora que as pessoas entram, que acalma, né? Aquele momento, porque toda vez que tem a entrada ali, pode ter alguém armado, né? Pode ter um rato, sei lá, pode ter um monte de coisa. E aí, na hora que acalma, né, que as famílias entram, as mulheres entram, porque primeiro entram os homens e depois entram as mulheres e as crianças, né, para poder ocupar aquele lugar. E se você fica você fica as primeiras horas, aí você não pode ser expulso, né? E aí tem toda essa discussão sobre a função social, se pode desocupar ou se pode se tornar aquele prédio daquelas pessoas, né? Mas só assim de ver a alegria da dignidade de ter uma casa, a possibilidade de vir a ter uma casa, um lar, né, é uma coisa que vale a pena você lutar para conseguir, sabe, para mostrar com qualidade, para mostrar o que significa isso, porque é uma alegria, é muito bonito, né, muda tudo, você sabe bem, não é isso? Sim. Foi uma maravilha conversar com você. Foi muito Ai, bom você amor. contar sobre o seu cotidiano, sobre a sua vida. E para as pessoas que estão pensando em seguir esse caminho de jornalismo, né? Eu também quero fazer um pouco disso. Eu sempre gostei bastante sobre direito político, políticas humanas, eu gostei bastante. Qual é o conselho, o incentivo que você deixa para essas pessoas? Acho que vou voltar um pouco àquilo que eu falei no começo, que é assim, o jornalismo realmente ele trata sobre o outro, a sociedade, né, as desigualdades, as injustiças, esse jornalismo que eu estou falando, que é um jornalismo capaz de mudar o mundo, né, ele trata dessas questões. Se você quer ser jornalista, eu incentivo que seja jornalista, não é fácil, mas eu incentivo que seja, porque é uma das profissões assim, que tem uma dignidade no sentido de que a gente é defensor da democracia, a imprensa ela é um dos pilares que sustenta a democracia, uma imprensa livre, né? E trabalhar e atuar com isso é gratificante. Tem essa dignidade que, assim, tem dificuldade todos os dias. Eu não posso mentir aqui para os alunos, né? Mas é gratificante. Tem um retorno assim do que você vê quando você faz a reportagem bem feita, que pode mudar a situação de violação de direitos humanos de alguém, vale a pena. Esse ano foi bem difícil para o jornalismo, né? Por conta de que houve essa aumenta das pessoas estarem criticando o jornalismo por conta do coronavírus, falando que teve uma propagação de mentiras do jornalismo e tal, mas eu particularmente estou me interessando bastante pelo jornalismo. Se por acaso eu mudar da pedagogia, eu vou para o jornalismo, e eu aviso para a gente estar conversando mais. Sim, conta comigo demais. E quem quiser também, tiver dúvida, quiser conversar sobre jornalismo mais, fica à vontade para me procurar. A professora Marília tem meu telefone. É um prazer muito grande. Foi muito legal conversar com você, Pérola, e conversar aqui com o pessoal da escola. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você. Tamo junto, Um querida. beijo e bom Beijo trabalho. enorme. Quero mais notícias sobre, Daqui a tá? pouco eu mando aí a matéria que eu estou fazendo hoje. Ela tem a ver com esse campo seu que você acabou de falar, da sexualidade, o direito, né? A Muito entender da interessante. sexualidade. Legal, meu Obrigada. amor. Beijinho, até a próxima. Beijo grande, querida. Até mais.